Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Neste sabadaço tivemos alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro, rodada essa só para lembrar que está no meio de Sul-Americana e Libertadores, brasileiros aí decidindo seu futuro, quem vai para a final da Sul-Americana e da Libertadores. Fortaleza, Corinthians, pela Sul-Americana, Palmeiras, Inter e Fluminense pela Libertadores. E neste sábado, alguns desses times jogaram. Eu acho que com exceção, se eu não estiver enganado, do Palmeiras. Acho que com exceção do Palmeiras, todos os outros times jogaram. Fortaleza, Corinthians, Inter e Fluminense. Vou até depois dar uma olhada na tabela, eu acho que foi o único que não jogou, foi o Palmeiras. E nessa dança aí desses jogos, os times, muitos desses não, acho que todos eles, vou até dar uma olhada depois na escalação do Corinthians para saber, mas acho que todos foram mexidos, não foram com seus times principais. O Internacional jogou e perdeu o seu jogo em casa para o Atlético Mineiro de 2-0. O Fluminense jogou fora de casa contra o Cuiabá, tomou de 3 do Cuiabá. O Corinthians perdeu para o São Paulo de virada de 2-1. E o Fortaleza, que é o nosso assunto nesse momento, que está aqui na descrição desse vídeo, jogou em casa contra o Grêmio, completo, Grêmio na parte de cima da tabela, e foi empate de 1-1, e a gente vai falar sobre esse empate neste momento aqui. Também tem algumas outras coisas, uma coisinha para me falar rápido, uma coisa preocupante, e sinceramente eu aqui do Rio de Janeiro, e até pelo tempo que eu tenho falando já do futebol nordestino e também específico em relação ao Fortaleza, eu fiquei surpreso e muito triste. Surpreso e muito triste. Mas a gente vai falar, vai comentar rapidamente sobre isso aqui no nosso canal Resenha com Magalhães. Então, placar do jogo, Fortaleza 1, Grêmio também 1. O gol lá do Grêmio do empate, do Soares. O Soares é completamente diferenciado. O Soares é completamente diferenciado, tá? Acabou ajudando ali o Grêmio a empatar. O Fortaleza, a gente vai falar aqui também, poderia ter vencido essa partida. Então deixa eu pedir a você, meu amigo torcedor do Leão do PC, meu amigo torcedor tricolor gaúcho, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? E mais aqui uma dica rapidinho, se você gosta do canal e quer ajudar o canal a crescer, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral, inscreva-se no canal, beleza? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, eu estou gravando esse vídeo no domingo, tá? Domingo agora de manhã, eu fiz um vídeo no sábado, ontem, tá? Só que infelizmente deu um problema e o vídeo não subiu para o YouTube. Então eu estou tendo que gravar um outro porque deu um problema aqui e eu não quis recuperar o vídeo. Então estou gravando um vídeo no domingo. Por isso que eu já estou falando dos resultados que aconteceram no sábado. Beleza? Então primeiro, se algum torcedor do Fortaleza ficou frustrado ou decepcionado com o empate, não é para estar. Não é para estar decepcionado com o empate. Por quê? Cara, por mais profissional que todos os jogadores sejam, o treinador, a diretoria, cara, o Fortaleza tá a isso aqui de chegar a uma final de Sul-Americana. O Fortaleza vem fazendo história em cima de história.
eu te digo, na boa, te digo, de 5 anos para cá, né? Ou pegar de 6 anos, pegar o recorde de 6 anos para cá, e 2018 para cá, teve 2 times que se destacaram muito pelos títulos, né? Palmeiras e Flamengo. Aí nesse meio aí entrou o Atlético Mineiro. Mas eu coloco o Fortaleza com um time com maior ascensão. E eu digo, eu vou falar conquistas, mas eu não estou falando conquistas em relação a títulos do Fortaleza. Quero que você me entenda, meu amigo torcedor do Fortaleza, aquela galera que não unta do Fortaleza. Eu não estou falando que o Fortaleza ganhou mais títulos que o Palmeiras e o Flamengo, porque isso não aconteceu. Mas o que eu estou falando de conquistas é de conquistas de clube, de amadurecimento de clube. O que o Fortaleza era, alguns anos atrás, amargando a Série C, pro que você vê o Fortaleza hoje, cara, é um crescimento que você pode comparar a títulos. Cada degrau que o Fortaleza atinge é um título. Hoje, o Fortaleza é respeitado em qualquer lugar do país que vá. O Fortaleza é conhecido na América. Então, essas conquistas aí que eu estou falando, que eu coloco o Fortaleza nesse quadrante aí, né? Dos times que mais se destacaram de 2018 para cá. Palmeiras e Flamengo, por terem conquistado aí Libertadores, 2, Brasileiro, Copa do Brasil e outros títulos. O Atlético Mineiro, que teve um ano, né? Teve um ano que ganhou, mas eu coloco nesse bolo o Fortaleza. E o Fortaleza pode fazer, já fez história do time no nordestino, né? Chegando a essas fases, pode chegar à final, tem tudo para chegar à final, até porque é mais time que o Corinthians. O Corinthians tem aí um treinador novo, com uma filosofia um pouco diferente da do Vanderlei, mas que de repente empolga os jogadores. Mas o Fortaleza, acho que ninguém vai falar que o Fortaleza não é favorito contra o Corinthians jogando em casa. Se vai se classificar ou não, outros 500, mas é favorito. Então, essa possibilidade de chegar a uma final Sul-Americana, porra, cara, isso mexe com a cabeça de qualquer um. Tivemos aí o Atlético Paranaense e Bragantino jogando na final e poderemos ter, teremos mais um brasileiro na final da Sul-Americana. Esse brasileiro pode ser Corinthians ou Fortaleza, mas os jogadores de Fortaleza realmente, por mais que se queira focar em um campeonato, fica difícil. Não estou falando que o empate foi por causa disso, mas o que eu estou dizendo é que os outros times, o adversário do Fortaleza, o Corinthians, perdeu. O Fluminense, que está na Libertadores, perdeu. O Internacional perdeu. Então, de 5 times que estão envolvidos em Sul-Americana Internacional, a gente só não sabe o Palmeiras ainda. Mas 3 perderam e só o Fortaleza que empatou. Então, amigo torcedor do Fortaleza, eu tenho quase certeza que a torcida do Fortaleza não está chateada. Mas se alguém tiver, não tem motivo para estar chateado com o empate. Esse empate para a classificação e para os objetivos do Fortaleza, que é óbvio, né? Também tentar se garantir na próxima Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, isso dá uma atrapalhada. Mas, cara, tem tempo. E o Fortaleza tem time para conseguir. Falta um jogo para dizer se está na final sul-americana ou não. E depois tem um tempo aí, se eu não estiver enganado, que a final, eu acho que é em novembro, ou final de outubro, o Fortaleza focar só no Campeonato Brasileiro. Então, com esse empate, o Fortaleza está ali na 8ª colocação, não perde a 8ª colocação, tá? Porque ele está a 5 pontos do São Paulo,
com 39 pontos. O Atlético Mineiro passou, foi a 40. O Atlético Paranaense pode chegar a 43. O Fluminense perdeu, ou seja, não abriu muito do Fortaleza. Então o Fortaleza pode ficar ali, pegar aí, o Bragantino ganhando, indo a 45. O Fluminense não joga mais. O Atlético Paranaense indo a 43. Pode ali o Fluminense ficar a 2 pontos. 2 pontos, deixa eu ver. Se o Atlético Paranaense ganhar, ele vai a 43, ele passa o Fluminense, ele tira o Fluminense. Se o Bragantino ganhar, deixa eu até dar uma olhada aqui nos jogos rápido. Só dar uns jogos aqui de quem joga. Aqui, Atlético Paranaense. Lá. Tem Bragantino e Palmeiras. Atlético Paranaense pega Curitiba. Ou seja, o Fortaleza, o Bragantino pega o Palmeiras, que estão lá em cima. Então, não muda muito o Fortaleza. No ruim, o Bragantino fica ali com 42 pontos. O Fluminense não passa o Bragantino. Quem pode passar o Bragantino, o Atlético Paranaense ainda a 43. Ainda a 43, ele vai jogar o Bragantino para baixo, o Fluminense para 7º. Ou seja, no ruim, o Fortaleza vai ficar a 2 ou a 3 pontos ali do G6. Ou seja, continua na briga. Então, o empate não foi bom, até porque, na minha opinião, o Fortaleza jogou mais do que o Grêmio, mas conseguiu um ponto ali e continua ainda na briga. Ainda dá para o Fortaleza se garantir na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio, o empate fora de casa contra o Fortaleza, hoje é considerado um resultado completamente normal, porque o time do Fortaleza é um dos times mais arrumados do país e da América do Sul. O time do Fortaleza é um dos mais arrumados da América do Sul e aqui no Brasil. O Fortaleza, a gente não precisa ficar falando, é um exemplo de um monte de coisas que acontecem no futebol. O Fortaleza é exemplo. Então, o Grêmio empatar contra o Fortaleza não é nenhum absurdo. E isso aí eu vou falar isso para a torcida do Grêmio também. A torcida do Grêmio vai ter falado, porra, foi pegar um time todo mexido do Fortaleza. Grêmio, torcedor do Grêmio, não seja preconceituoso caso você pensou assim. O Fortaleza hoje é um time de patamar de qualquer outro time. Lógico, não tem as conquistas de alguns gigantes por enquanto, mas do jeito que o Fortaleza vai conseguir algumas conquistas sim. E outra, hoje o time do Fortaleza bate de frente com qualquer time aqui no Brasil, qualquer time. E na maioria desses times o Fortaleza é favorito, é mais forte. Então, torcedor do Grêmio, não, o empate foi bom sonho. Um outro detalhe, se tem um time aqui no Brasil que sabe movimentar os jogadores, sabe movimentar o elenco, esse time é o Fortaleza. Ninguém movimenta melhor o elenco do que o Vojvoda. Ninguém. Nenhum treinador aqui no país movimenta todos os jogadores melhor do que o Vojvoda. O Vojvoda é especialista em movimentar o elenco. E um time movimentado, e eu até achei o time do Fortaleza mais mexido do que eu estou acostumado a ver. Gostei do que eu vi, eu já vou falar. Então o Grêmio fica aqui na segunda colocação, pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, que vai jogar contra o Bragantino. Se o Palmeiras empatar, o Palmeiras passa o Grêmio e fica na segunda colocação. Aí vai ter que ver aí, que eu acho que essa distância do Botafogo para o segundo colocado pode aumentar, porque o jogo do Palmeiras contra o Bragantino é muito complicado. Então eu acho que o Botafogo pode voltar a abrir na liderança do Campeonato Brasileiro. E o jogo? Bom, vou resumir aqui sobre o jogo o que eu achei. Para mim, o Grêmio não fez uma partida ruim, mas o Fortaleza foi melhor. O primeiro tempo, o Fortaleza comandou por completo o jogo.
O Fortaleza foi melhor o primeiro tempo inteiro. Contra o Grêmio. Deu as cartas. O Fortaleza jogou da maneira como quis e mais, com um time muito mexido. Se eu não estiver enganado, depois a torcida do Fortaleza pode entrar aqui no canal e falar, mas eu acho que foi o time mais mexido que eu vi dos últimos tempos aí, o Fortaleza. Acho que foi dos times mais mexidos. Mas mesmo assim com o mesmo padrão. Começou ali com um certo equilíbrio, né? Com a bola na trave do Soares batendo falta. Se vai um pouquinho mais pro canto, o goleiro do Fortaleza não tinha nem como fazer porque ele ficou parado. Chances de um lado e de outro, principalmente no começo do jogo, mas depois o Fortaleza dominou o jogo, controlou o jogo do jeito que quis, foi mais dinâmico, foi mais veloz, foi mais incisivo, quis mais o gol e o Grêmio não conseguiu jogar. Então o primeiro tempo foi um primeiro tempo do Fortaleza. E o Fortaleza acaba fazendo um gol com o Galhardo no final do primeiro tempo, de pênalti. E na minha opinião, foi pênalti. O jogador do Fortaleza dá uma caneta do Grêmio, que cruza para dentro da área, o cara vira de costa, né, de lado, mas deixa o braço aberto. Para mim ali, pênalti, acho que não tem um porquê reclamar. Pênalti claro. Galhardo bate e faz, mantendo justiça porque tinha sido o primeiro tempo de Fortaleza melhor do que o Grêmio. Só que na sequência, logo na sequência, tem um pênalti a favor do Grêmio e foi pênalti. O zagueiro Benevenuto pisa no pé do jogador do Grêmio. Ele chega atrasado e dá um pisão. Bom, se o pisão foi fraco ou se foi forte, ele dá um pisão. O jogador cai, pênalti. Não tem, para mim, o que discutir do pênalti. Só que o jogador vai bater, o pé de apoio escorrega, ele isola a bola lá, nitidamente. Ele foi prejudicado ali, escorregou, talvez faltou ele ali dar uma amassada no gramado, ver se estava escorregando, se estava molhado, de repente não posicionou o pé de apoio correto. Sei que ele escorregou para azar do Grêmio e sorte do Fortaleza. Ele isolou a bola e terminou o primeiro tempo 1-0 Fortaleza. Justo o placar, porque o Fortaleza era melhor, trabalhava melhor a bola. E um detalhe. Eu sempre aqui, amigo torcedor do Fortaleza que me acompanha, eu sempre falei isso. Eu gosto muito do Crispim. E eu sempre eu queria que o Crispim tivesse mais rodagem aonde ele apareceu. O Crispim não é ala direita. A torcida do Fortaleza sabe disso, mas estou falando mais para a galera que não acompanha. O Fortaleza não é ala. O Fortaleza não é lateral esquerdo. O Fortaleza é meia. O Crispim é meia. E ontem ele jogou de 10. E eu gostei do que eu vi do Crispim. O Crispim, acho que tinha que jogar mais ali. O tanto, uma vez eu falei para a torcida do Fortaleza, eu falei, poxa, o Flamengo está procurando, na época, né? Está procurando um meia. Se eu sou o Flamengo, eu vou em cima do Crispim e trabalho esse jogador. Isso tem uns 2, 3 anos, se não estiver enganado. Eu falei isso, você já sabe. Depois ele deu uma sumida, coisa e tal. Aí teve problemas, né? Mas eu gosto muito do Crispim. O Crispim bem trabalhado. Ele vai ser ele é um bom jogador ali no meio, num país onde esse jogador é muito escasso. Eu gosto muito do Crispim ali no meio. Então vai para o segundo tempo. O jogo se desenha também bom, igual foi o primeiro tempo, de muita velocidade, muita intensidade. O Fortaleza, na minha opinião, continuando melhor, dominando as ações, criando oportunidades, mas o Grêmio mais agressivo. O Grêmio no primeiro tempo se deixou dominar muito pelo Fortaleza, teve pouca ação, teve uma mudança do jogador do Grêmio. Não sei se sentiu ou se foi o Renato por opção, trocou, botou logo o Ferreirinha, que deu uma mudada o jogo também.
E o Grêmio foi mais para frente. O tanto que a diferença de chute do primeiro tempo, do que o Fortaleza fez do Grêmio, deu uma equilibrada no segundo tempo. Então, no segundo tempo, tivemos um jogo de Fortaleza e Grêmio. Os dois querendo, os dois se agredindo, os dois tentando. Mas, mesmo assim, eu achei o Fortaleza, no mínimo, igual, equilibrado ali com o Grêmio. Os dois tentando, o Fortaleza não jogando atrás, tentando pressionar, de vez em quando dava o campo para o Grêmio, ia para frente, o Grêmio tentando demais. Ele tirou, o Renato tirou o Cristaldo ali, que não estava aparecendo muito, mas era um jogador importante, mas acabou dando certo. O Renato fez algumas mexidas ali, porque o Renato viu que o Grêmio estava sendo completamente dominado pelo Fortaleza. O Renato percebeu isso e era perceptível para todo mundo. E o Grêmio foi batalhando, foi batalhando. O que o Soares fez, ele toda hora ele faz. Ou pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Ele entra sempre em facão entre o zagueiro e o lateral. Entre o zagueiro e o lateral. Ele faz isso com uma perfeição, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. E nesse jogo ele fez algumas vezes. E numa dessas, acho que foi um passe do Reinaldo, ele entra entre o zagueiro e o lateral, dá um toquinho. Na minha opinião, o goleiro do Fortaleza, ele tinha que ter saído com mais convicção. O goleiro do Fortaleza, se sai mais convicção, se jogando para abafar a bola, talvez não tivesse tomado o gol. Então, acho que foi muito oscilante o goleiro do Fortaleza. Ele tinha que ter saído mais determinado na bola. Ele ficou naquela, sai ou não sai. Deu mole, tomou o gol entre as pernas. Então, não estou falando que foi franco, que foi falho. Mas ele oscilou. Era para ele ter saído decidido a abafar a bola. Se ele faz isso, acho que o Fortaleza não tomava o gol. E depois teve um outro lance igual, só que pelo lado direito. O gol foi pelo lado esquerdo. E aconteceu um lance igual, que o Soares entra de novo, da mesma maneira, e quase que vira a partida. Então, no final da partida, o Grêmio foi melhor do que o Fortaleza. Depois do gol, o Grêmio foi melhor do que o Fortaleza. Durante o segundo tempo todo foi muito equilibrado. Mas, você pegar o recorte do jogo todo, o Fortaleza foi melhor a maior parte do tempo. Porém, o Grêmio conseguiu se defender bem, depois se recuperou, criou oportunidade, fez o gol, foi melhor no final. Então, cara, dizer que o placar foi injusto, eu não vou dizer que o placar foi injusto, porque o Grêmio mudou no segundo tempo, melhorou, percebeu que não estava legal, foi para dentro. Então, para mim, foi um jogo bem parelho, até se você pegar os números. O Fortaleza, para mim, foi um pouco superior, sim, ao Grêmio, ao jogo todo, mas eu não vou dizer que o placar foi injusto. Para mim, o placar foi justo pelo que o Fortaleza fez e pelo que o Grêmio procurou fazer e o que melhorou no segundo tempo. Então, o placar justo de 1-1 para mim, Fortaleza e Grêmio. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!